Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo a coluna A Tarde Memória para canais do Grupo A Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo A Tarde. A gente está aqui nesse projeto REC, onde a gente traz conteúdos ligados à memória social, né, a partir do CEDOC à tarde. E aí a gente comenta diversas questões aqui, né, nesse projeto REC. Nessa sessão a gente comenta cybercultura, tudo que está rolando, série, filme. E hoje a gente vai falar sobre um filme que está todo mundo muito... Eu, pelo menos, estou com uma expectativa enorme, que é A Mulher Rei, protagonizado pela Viola Davis e baseado em uma história real, um povo real. Se passa em 1823 e tem um elenco majoritariamente negro, porque se passa na África Ocidental. O filme mostra como viviam as Agoji, exército de mulheres liderado pela general Nanisca, que é feito pela Viola Davis. Que tem como objetivo proteger o reino de Daomé na África Ocidental. Unidas, elas lutam para combater ameaças rivais, entre eles colonizadores franceses, traficantes de escravos e inimigos que tentam destruir suas terras. E aí, gente, esse filme tem algumas questões muito interessantes. Primeiro, né, porque é uma produção que ela vem ali na esteira de Pantera Negra, né? Todo mundo sabe aí de Wakanda, o que virou, né, uma febre, e isso é muito interessante, né? A gente está vendo a diversidade étnico-racial, ela se estabelecer de uma outra forma no cinema, né? Digamos assim. Né? E isso a gente está falando aqui de cybercultura, as pessoas podem estar dizendo, mas o cinema analógico... Não, porque assim, né, hoje fazer um filme, isso perpassa, por exemplo, por toda a repercussão que isso vai ter, por exemplo, nas redes sociais. Né? Então, hoje, essa experiência, ela não está mais centrada apenas numa linguagem. Mas esse filme tem uma questão muito interessante para a Bahia, né? Muito especial para a Bahia. Qual é? Os reinos que aparecem na narrativa, né? Por exemplo, o reino do Daomé e o Império de Oió, que vai aparecer, eles são assim, importantíssimos para a herança cultural baiana. Do reino do Daomé, por exemplo, que hoje é território, digamos assim, está ali no território que hoje é o Benin, vieram consideráveis pessoas, né, para que, infelizmente, nessa tragédia terrível, que é a escravidão, então numa migração forçada, mas nós herdamos muita coisa do reino do Daomé. Principalmente, nós herdamos do ponto de vista religioso. Então, o culto aos voduns, como Sapata, Azoane, né? Então, nós herdamos do Daomé. São voduns que estão profundamente relacionados à cura, principalmente de problemas de doenças infecciosas e doenças de pele. Então, os daomeanos, eles começaram a chegar ali no segundo ciclo da escravidão, depois do que atingiu as pessoas que estavam na região do hoje Angola-Congo. Então, ali século XVII. Né? Então, aqui ficaram conhecidos como os povos Jeje. Cachoeira e Santo Amaro, então, Cachoeira principalmente. Cachoeira herdou muito do povo Jeje. Né? E aí o outro é o Império de Oió. O Império de Oió é de onde veio o culto de Xangô. Predominantemente, o culto de Xangô é o território da hoje Nigéria. E a gente herdou muita coisa também de lá, né, são os povos de língua iorubá, né, também chamados de Nagô. Então imagine, a gente vai ver neste filme referências que são assim muito caras para a Bahia. O acarajé, por exemplo, né, é nessa região. Então vai ser muito interessante. Né? Não, sim. E, como você falou, da mesma forma que Pantera Negra abriu, né, mostrou a necessidade que as pessoas tinham de ver filmes com pessoas negras contando suas histórias e suas origens, A Mulher Rei vem da mesma forma, com o plus do protagonismo feminino. Sim. E Viola, ela veio aqui no Brasil, foi na casa de Thaís Araújo e de Lázaro Ramos, fez o maior sucesso, ela amou todo mundo. E deu várias entrevistas, e nessa passagem dela aqui no Brasil, ela mesma, né, a produção do filme, ela enxergou essa importância, a ligação que tem. Né? Quando um filme desse é lançado, eles não fazem uma turnê mundial. Eles escolhem pontos específicos para poder falar sobre o filme em lugares onde eles sabem que esse filme vai ter uma importância muito grande. E ela destacou em algumas das entrevistas isso, o quanto é importante as pessoas irem no cinema ver, para poder mostrar para Hollywood o quanto esses filmes merecem ser assistidos e são assistidos, o quanto as pessoas estão procurando isso, para que o Wakanda não seja coisa de um filme só. Sim. O Wakanda tenha como é que eu posso dizer? Seja o primeiro de muitos. Ele abriu os caminhos Não foi o primeiro filme com protagonismo negro, mas foi um que realmente acendeu a população mundial em vários sentidos.
E olha, a Viola Davis até comentou, tá? Que ela ficou muito que ela ficou muito interessada em vir para a Bahia, né? Não deu tempo nessa turnê, mas ela chegou a comentar em uma das entrevistas. E lembrando, né, gente, Viola Davis é uma diva, né? Uma atriz extremamente, uma atriz afro-americana extremamente premiada no teatro, no cinema, né? Na televisão. Ela tem vários prêmios. Então, assim, ela fez a maravilhosa Annelise, né? Ela tem uma cena antológica, né? De How to Marry. Esse nome que eu não sei falar. Como Defender um Assassino, em português, né? Que é uma série, mas que de muito sucesso, onde ela faz uma professora, né, de direito, que tem uma clínica de direito e tal, e especializada em advocacia criminal, e tem toda uma história de suspense e tal. E também outros papéis, né? Então, assim, ela é uma diva já do cinema americano, né? Assim, e é muito importante ela estar, né, nesse tipo de produção. Então, temos aí uma dica maravilhosa, tá? E um último comentário sobre a Viola é o seguinte, que ela, inclusive em entrevistas recentes, ela fala sobre isso. Ela já é totalmente premiada em Oscar, em Emmy, em tudo, Tony, em Broadway, em Tony, em tudo. Mas ainda assim, ela destacou, ela disse, eu tenho todo o respeito do mundo para a Meryl Streep, por exemplo, que é loira, do olho azul, que é uma atriz fabulosa também. Mas ela falou que ela, ainda assim, mesmo ela sendo totalmente premiada, ela não é uma estrela em ascensão, ela é uma estrela já. Ela já marcou o cinema, mas mesmo assim ela ainda é comparada, ela é a Meryl Streep negra. Isso é terrível, né? Isso é terrível. E aí ela fala, a gente tem que aprender a valorizar e ver que a gente tem produções boas também, contando qualquer tipo de história. Pois é, fiquem ligadas aí nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem novidade e informação qualificada.